Olá, estamos ao vivo? Daquela ajeitadinha no cabelo para começar. Vamos lá, meus queridos, minhas queridas. Olha eu aqui. Estamos numa live, vamos falar um pouquinho sobre limites. Na verdade, sobre esse espaço, ele é sempre legal para a gente falar sobre a psicologia, os relacionamentos, as famílias, não é? E vamos que vamos, né? Vou esperar só alguns minutinhos para a gente começar aí com o nosso tema, né? Provavelmente vai ficar gravada, né? E aí as pessoas podem ir chegando e assistindo, né? Muito bem, sejam todos bem-vindos. Sextou, não é? Sexta-feira e nós aqui, hein? Quem diria? Tá uma noite agradável, uma noite gostosa pra gente conversar, né? Então vamos lá, né? Queria dar boa noite, boas-vindas a todos que estão aí, tá bom? Meu nome é Ana Helena, sou psicóloga, neuropsicóloga, psicopedagoga e estou assim focada nos atendimentos no consultório, as avaliações neuropsicológicas, né, que são avaliações bem completas, né, para aquelas crianças que têm dificuldades de aprendizagem, algum atraso no desenvolvimento, né? A avaliação neuropsicológica é um excelente instrumento, um exame, né? Uma bateria aí de testes que vai traçar um perfil cognitivo da criança, né? Mas hoje nós vamos falar sobre limites, né? Eu coloquei lá uma caixinha de perguntas sobre dois temas, os limites ou TDAH, e hoje nós vamos falar sobre limites, ok? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e vamos lá, né? Limites. Nessa live eu quero trazer para vocês 10 passos, 10 coisas para se fazer com crianças, né? Para educar as crianças sem bater, tá ok? Sem humilhar, né? Sem traumatizar. O nome da nossa live é essa, né? Limites sem traumatizar. Como educar sem traumatizar. E é alguma coisa assim muito procurada no consultório. É um tema muito discutido, né? Grande parte das minhas orientações são voltadas para esse tema. Então, por isso que eu decidi também fazer essa live. Primeira coisa. Então, nós vamos falar 10 coisas, 10 passos para para educar sem traumatizar, sem bater. A primeira coisa. Seja modelo, não é? Ensinar as crianças a diferença entre o bem e o mal, sendo exemplo, pode fazer a criança ver as consequências do seu comportamento. Então, nós pais, me incluo, né? Também sou mãe. Nós temos que dar o exemplo. Não tem outra escapatória, né? São nossos filhos. E o exemplo de limites, né?
ele é desde pequenininho. Às vezes as pessoas perguntam assim, Ana, mas que idade que começa a colocar limite? Desde sempre, desde do mamar, desde o peito, né? E como nós somos exemplo, modelo, a nossa postura, o nosso não, o nosso talvez com a criança já é exemplo, já é modelo, tá? Então, é o nosso exemplo, a nossa diferença, isso pode, isso não pode, bem clara para a criança, que vai fazê-la respeitar ou não os limites depois, no decorrer do desenvolvimento, certo? 2. Então, seja modelo, nós pais somos modelo para as crianças, para os nossos filhos, e seja... E o 2, tenha limites na hora de impor normas às crianças. Os pais devem ser claros e realistas, com linguagem clara e adaptada a cada idade para garantir a compreensão da criança, né? Então eu tenho aqui um esqueminha para não perder nenhum passo aí para vocês. Tenha limites claros e objetivos. Isso é uma grande questão que aparece todo dia aqui no consultório. Hoje pode. Nós vamos numa consulta médica e aí eu dou meu celular para a criança ficar quietinha. Hoje pode brincar com o celular, mas não, eu não vou deixar o meu filho ter acesso ao celular. Então vamos decidir? Pode ou não pode? Pode só de vez em quando? A criança confunde muito isso. Pode em dia de chuva e dia que tá sol não pode, né? Então, ter limites claros, né? É importantíssimo para a criança entender. A gente também fala assim, né? Antigamente, comecei a falar e não bebi água, já me compliquei aqui. A gente falava assim que os pais olhavam pra gente e a gente já sabia o que queria, com certeza. E hoje em dia, a gente tá perdendo um pouquinho isso. Muitas vezes nós estamos olhando para outro canto e não para o nosso filho. Então, a gente colocar as regras claras, fazer ele olhar para você, para entender isso, entender onde você quer chegar, o que você quer dele, é importantíssimo. Que é a parte da linguagem clara e realista, clara e objetiva. A gente precisa falar com eles de acordo com o que eles entendam. Lição de moral para pititicos. Eles não entendem a moral da história. Eles entendem que o seu tom de voz, né? Então, é importante você falar com ele de modo assertivo, de modo positivo, para que você explique para ele o que você quer que ele faça. Desça daí. Vem aqui. Olha para a mamãe. Não gostei, né? Mamãe ficou triste. Então tudo isso é muito importante, tá? Então falamos, seja modelo, né? Tenha limites claros e objetivos. Terceiro, explique as consequências dos seus atos. Os pais devem ser firmes, não mudar de opinião, poucos minutos depois, nem privá-las de algo que realmente necessite. Importantíssimo.
a gente, como eu tava falando aquele exemplo, hoje pode, amanhã não pode, né? Para eles ficarem quietinhos, não é? Ah, então isso, brinca com isso, né? E aí depois complica tudo. Se não pode, não pode, né? Seja claro, fala, isso machuca, né? Você precisa crescer mais um pouquinho para ir nesse subir na cadeira, subir na escada, né? Mas eles são tão fofinhos, né? Nossos filhos são tão maravilhosos. Eles seduzem a gente não consegue ser firme. E aí, o que acontece? As crianças ficam o quê? Mal acostumados. Vencem pelo cansaço. Nós, pais, estamos muito cansados. Sexta-feira, quase 8h30 da noite, já trabalhamos a semana inteira pra caramba. Hoje já levantamos cedo. Teve gente que jantou já, teve gente que ainda nem jantou, né? Então, e aí? Mas o filho é meu, né? É minha responsabilidade. Então vamos lá. Vamos pegar a nossa responsabilidade, colocá-la na nossa cachola e irmos em frente, né? Dedicação a esses momentos da criança, né? Então, porque a gente tá cansado, pode ficar um pouquinho mais tarde, né? Dependendo da idade da criança, não pode. E é um trabalho que é nosso, um trabalho que é muito nosso, né? Então, nós vamos lá. Continuando. Então, eu já falei, são 10 passos. Começamos pelo primeiro passo, que seja exemplo, seja modelo. O segundo, tenha limites e dê limites de forma clara e objetiva, né? Que pode, que não pode, nem hoje e nem quando tá chovendo. 3, explique as consequências, né? Então, a importância de a criança também crescer sabendo, né, o que pode, o que não pode e como que são aí as coisas referentes aos limites, né? E que mesmo se ela reclamar, se ela quiser, que ela não vai ganhar, tá? Quarto passo, muito importante. Eu bato todo dia nessa tecla. Ouça seu filho. Escutar é fundamental. Espere que teu filho termine de contar o que está acontecendo antes de ajudá-lo. Às vezes a gente assume a maternidade, a paternidade e sobe um poder de maioral. Calma lá, né? Precisamos ouvir o que a criança precisa, o que ela quer, né? Porque às vezes a gente já para tudo, já acaba com a brincadeira, estão fazendo muita bagunça, né? E às vezes eles estão num momento muito legal, muito gostoso, né? Então, você ouvir as necessidades da criança, você ouvir o porquê que ela quer aquilo, é importante, muito importante. Principalmente os maiorzinhos, lá pelos 10. É importante dar a escuta, né?
Isso faz parte do limite, e aí chega para os maiorzinhos, esse limite já vem em forma de acordos, né? Quer alguma coisa, mas e aí? As tarefas da escola? Tá entregando? Não tá? Então, já para os maiorzinhos, esse ouvir a criança é importantíssimo, né? Em todas as idades, né, na verdade, mas já entrando aí para uma fase de pré-adolescência, né, é super importante. E os pequenininhos também. Outro sentido de ouvir a criança: visitas ao shopping. Vamos todos, né? Vai dando um horário, a criança começa a ranhetar, né? Começa a criar encrenca. Já começa a criar encrenca. Dá uma olhada no relógio. Pensa que hora que você saiu de casa, quanto tempo vocês estão passeando, brincando, andando, calor. Será que não tá na hora da criança tomar uma água? Será que essa criança já não tá querendo fazer uma pausa, um descanso? E aí a criança faz birra, né? Mas nossa, né? Que criança birrenta, né? Não tem limites, né? Tem que esperar. Será que seu filho não está querendo um descanso e é a maneira como ele não sabe expressar? Nem a gente, às vezes a gente anda por horas, se vê esgotado, não bebeu uma água, né? Tá tão animado, tá tão gostoso o passeio que a gente não se hidrata, né? E aí tudo isso vai ficando ruim, né? Vão causando outros comportamentos aparentemente inadequados, mas na verdade eles estão querendo um descanso apenas. Então, o ouvir não só as palavras, o que a criança está fazendo, mas também ouvir aí o organismo, entender como que essa criança está ali com você, tá? Então, tudo isso é muito importante mesmo. Então, nós já falamos de 4 dos 10 passos. Seja modelo, é muito importante. Tenha limites claros e objetivos. Explique as consequências. Ouça o seu filho, certo? Vamos a 5º, que é bem parecidinho com esse. Preste atenção no seu filho, né? Ouça, olhe e preste atenção no seu filho, tá? Olhe, observe, escute, esteja perto do seu filho, né? Parece aquele semáforo do trem, não é assim? Pare, olhe, escute, depois você segue. É assim. Agorinha eu falei a questão de a gente estar sexta-feira, sextou, né? Alguns já jantaram, outros não jantaram, outros estão chegando em casa agora, não é? Pois bem, e aí a gente fala um oi, vai fazer a janta, vai atrás do que comer, né? Cuida deles, dá banho, né? A hora que começa a escola, a gente já entra aí nas tarefas e vamos, se não fez, vamos fazer, vamos tomar banho, aquela loucura. E aí tá na hora de dormir, bota todo mundo pra dormir e passa mais um dia. E assim passam uns anos, não é verdade? Prestar atenção no seu filho, né? No mecanismo dele, principalmente essa questão que eu falei de observar, de ouvir se ele tá cansado, se ele quer tomar um banho. Às vezes a melhor coisa que a gente tem para fazer, às vezes uma criança que tá fazendo uma birra, é parar e tomar banho. Vamos tomar banho?
Vamos descansar, né? Um nenenzinho, às vezes, que ele tá agitado, tudo. Vamos dar um banhinho, né? Vamos começar por aí, tá? Então, são coisas que só você, com o seu filho, conseguem entender, né? Conseguem estar juntos. E essa vida, né, que a gente leva, a gente precisa estar atento. A gente precisa dar um pause. Senão a gente começa a cobrar coisas que não são condizentes com o que a criança pode oferecer, tá? Aí os limites ou são muito permissivos, né? Deixa a criança no celular porque tá quieta. Criança faz barulho. Criança grita. Criança bagunça, né? Então, dentro dessa bagunça dessa criança, a gente precisa estipular os limites, né? Então, se é uma mãe às vezes também super organizada, né, que não quer brinquedos na sala, tudo bem? Ok? É uma regra da casa. Então, onde ela pode brincar? Porque ela quer. Não é que ela quer, ela precisa brincar, tá? Nossa, e conforme eu tô conversando aqui com vocês, falando aqui na cabeça de vocês, eu tô pensando assim em vários temas que a gente pode conversar outras vezes, tá? Essa questão do brincar, a questão da birra, tá? Depois a gente vai conversando sobre isso, né? Então, a questão hoje que é o limite, né? Pra gente não bater, pra gente não estressar, né? Primeiro que violência gera violência, tá? Combinado? Vocês concordam comigo? Violência gera violência. Se eu bato no meu filho, que exemplo que eu estou dando? Que eu tenho o poder com a força. Daqui a pouco, ele pode não bater em mim, mas ele vai bater no amigo. Porque ele falou uma coisa pro amigo que não era pra mexer no lápis dele, e o amigo mexeu. O amigo não respeitou o limite dele. E aí ele vai lá e bate no amigo. Porque ele viu, porque lembra que a gente é modelo? Né? Então, partindo do princípio que violência gera violência, se você bate, você está ensinando para o seu filho como que você resolve as coisas. Batendo. E não é. Nós somos adultos, responsáveis, vacinados, com terceira dose. Não é? A gente tem uma autoridade, certo? Então, nós não somos coleguinhas dos filhos. Não. Então, a gente tem que agir com eles com autoridade. E não com violência. Um juiz tá lá, né, fazendo a exposição dele e tudo. Ele não bate, ele só fala e a gente obedece, não é? Nós pais, será que a gente tá mais pra que jeito? A polícia às vezes usa força, né? O policial militar, né? Às vezes ele usa a força, né? O juiz não. O juiz determina pra onde acabou, né? E às vezes a gente quer usar a força, né? Força física, bater,
né? Humilhar, isso não é legal. Isso deprecia a criança, né? E aí a criança absorve isso de duas formas, né? Talvez ela pode internalizar, se sentir rebaixada, humilhada, como também ela pode se revoltar e bater de frente com você, né? Que vocês devem conhecer os dois exemplos, né? Então não é esse o propósito, né? Porque a gente precisa de uma vida tão leve, a gente precisa de uma coisa tão bacana na nossa família, que eu não preciso disso, tá? Então a gente tem aí essas formas. Então, ser um modelo, colocar limites claros e objetivos, explicar as consequências das atividades, das coisas, né? Dos limites. Ouvir e prestar atenção no seu filho, né? O que ele está precisando naquele momento, tá? Elogio dá uma live só para elogio, porque elogio demais faz mal, sério. Elogio demais estraga, não é legal, tá? Mas é importante reforçar o comportamento quando a criança faz alguma coisa legal. E às vezes a gente faz tudo ao contrário. A gente chama atenção na hora que tá fazendo errado e a hora que tá bonitinho a gente fica quietinho. Não. Tá? Temos que elogiar a hora que a criança tá legal, tá gostoso, a gente tá brincando, tá respeitando as regras, né? Foi muito bem hoje, né? Muito legal, parabéns. E que é o próximo, ignorar o mau comportamento. Fingir que não vi. Criança fazendo gracinha, né? A gente tem que fingir que não viu. E a hora que ela mudar o foco, aí você dá atenção para ela, né? Porque muitas vezes a criança ultrapassa o limite quando ela quer chamar atenção. Ela quer chamar atenção, ela quer os olhos da mãe e do pai voltados para ela. Seja pro bem, seja pro mal. Tanto fazendo coisas boas quanto coisas ruins, né? E aí também a gente se aprofundaria mais nesse item, né? Então vamos lá. 10 passos e estamos no 7º passo. Primeiro passo, seja modelo. Segundo, tenha limites claros e objetivos. Terceiro, explique as consequências, né, da atitude da criança. Ouça seu filho. 5, preste atenção, esteja com ele, faça parte dele. 6, né, elogie, reforce os comportamentos positivos. 7, ignore o mau comportamento. 8, esteja preparado para o confronto. Quando estamos conscientes do que faz os nossos filhos se comportarem mal, isso leva a sermos previdentes e reagirmos de maneira mais calma e mais firme. É a questão de você saber como que é o seu filho, os horários dele, as necessidades dele, né? Então, a gente já fica esperto, né? A gente já não... Se passou sufoco no shopping,
A próxima vez você já vai mais esperto. Você já vai pensando nos horários, faça pausas, tá? Porque senão ele vai arrumar encrenca e ele vai querer ir naquele brinquedo, ele não vai parar na loja, ele vai te dar trabalho. Mas por quê? Você não respeitou nem os seus e nem os limites dele. E aí a viagem, o passeio fica muito chato. Porque fica todo mundo nervoso, tem que gritar, tem que usar força, o que não é interessante. A criança não aprende com a força. Aprende. O que ela aprende? Violência gera violência. Quando eu não sei mais falar, quando eu não tenho mais argumentos, o que eu uso? Eu apelo. Aí eu uso a força. E aí perdemos o bom relacionamento, tá? Então, quando a gente já vai conhecendo a criança, né? A gente já vai se preparando para o confronto, né? Porque ele vai ter um momento que ele vai querer extrapolar o limite, que ele vai querer se superar. E aí você, calma, respira, fala, não, isso não, então nós vamos fazer aquilo. Aliás, né, oferece aquilo, tá? Para ele mudar de atividade. Tá bom? Sempre que você tira alguma coisa da criança, você precisa oferecer alguma coisa que ela possa. Porque senão não pode nada. Né? Não pode nada. Então pode, né? Por exemplo, não pode pegar o celular, mas você pode brincar aqui com o meu calendário, tá? Que não traz problema nenhum. Então a gente sempre tem que oferecer alternativas, né? Isso é o que faz a gente estar pronto para oferecer outras coisas para a criança brincar. Como eu estava falando, a questão da sala, a mãe às vezes não gosta que brinca na sala, tá? Mas então você tem que dar uma opção para ela, porque ela gosta e precisa brincar, né? Então aqui na sala não pode, tá? Mas nós vamos reservar aqui um cantinho da sala, vamos pôr um tapete, aqui os brinquedos podem ficar, né? Então tem toda essa transformação quando chega a criança numa casa, né? A gente tem que abrir espaço para ela também, né? Na minha cozinha, né, que a gente sempre tá fazendo alguma coisa na cozinha, a última gaveta era das crianças, né? Então lá sempre tinha as tampas, né, de potes que a gente ganha e compra tanto presente caro e eles gostam de tampas e potes, né? Então a minha última gaveta da cozinha sempre foi de brincar. Agora que faz pouco tempo que deu espaço aí para os guardanapos, mas sempre foi de brinquedos, né? Teve uma época que tinha bonecas, depois tiveram os carrinhos, mas sempre tinha potes. Aqueles potes podiam brincar, tá? Os outros lugares não. Então minhas crianças nunca mexeram em armário, né? Mas então a gente precisa dar espaço para eles, tá? E deixar né, cada local aí da casa, né? Geralmente sala e a cozinha, né? Que são ambientes aí propícios e tudo. Pode ter o quarto do brinquedo, né? Que às vezes a criança não quer ficar no quarto do brinquedo sozinha. E aí a gente tem que ir pra lá, né? E às vezes a gente quer ter uma convivência maior, né? Eles amam tampa, né? E não adianta comprar tampa da Fisher Price, viu? Tem que ser tampa de pote de sorvete. Eles amam. Então, vamos para o nosso nono, que no fim eu fui me antecipando,
né? Depois de ser modelo, de ter limites claros, explicar as consequências, prestar atenção no seu filho, estar com ele, ignorar o mau comportamento, né? Vem o mudar o foco, né? Muda o foco. Porque às vezes eles estão cansados, né? E a gente às vezes não se dá conta, né, dessa necessidade deles. Então, oferece outra coisa, vamos brincar de outra coisa, né? Já cansou, né? Já passou ali daquele limite, tá? Então, você tem que estar atento. A verdade é essa, tá? Tem que estar bem atento às necessidades da criança, tá? E do adolescente, da criança crescida. E aí, nosso 10º passo, que dá outra live, castigo, né? Uma questão muito polêmica, cantinho do pensamento, castigo, combinados, né? Eu já também ouvi de tudo aqui no consultório, sabe? Assim, Ana, eu dou castigo pro meu filho, nossa, eu coloco ele lá no quarto, ele fica de boa, né? Ana, meu filho não para. Eu coloco ele na cadeirinha, ele levanta, ele não para. Como que eu vou fazer? Ana, me falaram pra tirar o que ele mais gosta. E ele nem liga. Não resolve. Tá. Essa questão do castigo, ela já vem assim de encontro com o tema aí, né? Castigo, né? Só a palavra já fala, ixi, vou comer o pão que o diabo amassou, né? Então, a gente tem trabalhado mais com combinados, tá? Por isso que as coisas precisam ser bem claras. E então, assim, muitas vezes o castigo ele é humilhante, ele não faz a criança refletir. E cada criança é uma criança, né? Então, assim, tem castigos que realmente não funcionam, né? E quem vem consultar vai falar assim, né? Não resolveu. Nós vamos ter que arrumar uma outra alternativa para o seu filho. Se a gente seguir esses passos, nós não vamos precisar chegar no castigo. Entendeu? Porque o castigo eu já vejo assim, não deu tempo da criança, não respeitou o horário limite da criança, aí nós já embolamos tudo para chegar nessa parte do castigo, entendeu? Por outro lado, as consequências é um dos passos, tá? Então, primeiro, a gente tem que fazer o combinado. Não vamos comer na sala. Não tem choro, não tem vela, não tem sol, não tem chuva. Refeição é na cozinha. Aí você fala assim, Ana, mas e a pipoca do filme, o brigadeiro, né, de colher lá, gostoso? Pode ou não pode? Não é refeição, tá? Se a regra for refeição, pode. Que não vai ser todo dia, é um dia, tá? Refeição, mesmo em dia de festa, vamos supor, é na cozinha. É junto com toda a família, tá? Aí ele desrespeitou e tudo, né?
faz um chororô, né? Faz uma birra, então você vai ficar sem o celular. E essa medida é importante que ela seja clara e objetiva. Quantos dias você vai ficar sem celular? Quantas horas? E dependendo da infração, eu falo que aumenta o castigo, esse combinado, essa multa por não ter cumprido com a regra, tá? E aí, conforme a infração, aumentam os dias, né? Mas isso tem que ser claro, tem que ter um começo, um meio e um fim. Não pode ser, às vezes eu vejo castigos a perder de vista. Não tem muita validade, tá? Então é importante que ele tenha um prazo de duração e que a criança esteja ciente disso. E isso também é para os maiorzinhos, tá? Os pequenininhos, você resolve ali mudando o foco, tranquilamente, né? E se isso não pode, ofereça alguma coisa que ele possa brincar, que ele possa se distrair, certo? Bom, então vimos aí 10 passos para lidar com os limites, sem bater, sem ofender, sem humilhar, tá? Alguma perguntinha? As pessoas queridas que estão aqui hoje, muito obrigado. Marta, Maria, a Marta, Amanda, Bruna, Paula, Neto, Rafael, Fábio, Luísa, Washington, Luciano, Karina, Júlia, quem mais? Fátima, Jaci, Anne, Leonardo, Roseli, Felipe, Carla, Fabiana, Andresa, Fran, Rafael, João Rafael, Rosineide, Larissa, minha mãe, Clodoaldo, Edu, Flávia, Melissa. Tudo bem? E aí, será que a gente faz a semana que vem a de TDAH? Tem bastante coisa também pra gente falar, né? Tem bastante coisa pra gente falar sobre o TDAH. Vocês sabem o que significa a sigla TDAH? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Importantíssimo a gente estar atento com esse transtorno. Também envolve muito limite, muita paciência, né? Dos pais. Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui pra gente conversar um pouquinho. E vem coisas por aí, tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição. Boa noite, um grande beijo.